E aí, começando mais uma dica do método Overdrive. Eu sou o Mauri Botany e hoje eu vou falar sobre a terrível angústia das oportunidades perdidas. Sou dramático, né? Parece título de livro que acaba virando filme, mas é dramático sim e é bastante sério. Eu sou professor de inglês há 25 anos e tenho ajudado a transformar a carreira de muita gente. E por que eu uso o verbo transformar? Eu não sou coach, eu não trabalho com liderança, inteligência emocional. Acontece que não falar inglês, não ter essa habilidade, em muitos casos, acaba anulando todas as suas habilidades, todos os seus pontos positivos como profissional. Você se forma, começa a trabalhar, rala pra caramba, faz especializações, se torna um excelente profissional, surge uma oportunidade e você, por não ter um bom inglês, acaba perdendo, acaba tendo essa porta fechada na sua cara. É grave, sim, e a gente vai analisar aqui 5 casos que se enquadram nesse cenário. Caso 1, perder vaga de estágio. Então, você ainda nem se formou, mas tem que estar preparado. Não espere terminar a faculdade e para pensar assim, bom, agora que eu me formei, eu vou estudar inglês. Isso é um suicídio profissional em muitos casos, tá? Semana passada mesmo, uma pessoa me procurou, que vai procurar vaga de estágio, e está vendo que se ela não tiver um inglês legal, ela não vai conseguir vaga de estágio naquela empresa que ela quer. E essa pessoa não é boba, ela quer uma vaga de estágio numa multinacional. E aí, se você trabalha bem, há sempre uma chance de você ser contratado. E você começa a sua carreira em uma multinacional. Não é ótimo? Portanto, se prepare já antes de se formar. Caso 2, ser rejeitado em uma entrevista de emprego. E aqui o cenário é o seguinte. Tem muita gente que coloca no currículo que tem inglês intermediário ou até avançado, mas não por sacanagem, não por maldade, tentando enganar um entrevistador, porque o tiro sai pela culatra. O que acontece é, tem muita gente que faz curso de inglês onde a tradução é proibida, ou seja, o professor, na verdade, não sabe se você está aprendendo. Tem muita aula de conversação sem correção, ou com pouquíssima correção. Pense comigo, se você faz aula comigo, você fala inglês por meia hora e eu quase não te corrijo, qual é a conclusão? Que você está mandando bem pra caramba, que o seu inglês é ótimo. E muita gente vai para uma entrevista, numa multinacional, e aí vai com toda a segurança. Num determinado momento da entrevista, o entrevistador diz, vamos falar um pouquinho em inglês? Beleza, vamos lá. Você começa a falar inglês, porque você acha que você fala inglês. E eu vou contar o que aconteceu, um caso verídico, tem inúmeros, tá? Esse me chamou muito a atenção, porque essa pessoa, ela é casada, tinha filhos, era uma vaga numa multinacional famosa aqui da minha cidade, então seria fantástico. Ela sabia que ela estava bem preparada, e estava mesmo, e ela perdeu essa vaga. E quando ela me contou isso, ela até quase que chorou na minha frente. Então foi bastante chocante. O entrevistador virou para essa pessoa e disse, eu não estou entendendo o que você está falando. Essa pessoa ficou chocada, porque ela achava que fazia sentido o que ela falava. Porque na aula de conversação não tinha correção. Aí o entrevistador disse, olha, seu currículo é bom, mas assim, o seu inglês não funciona. Então eu vou te dar um conselho, volte a estudar inglês de maneira séria. Tá? Então, o conselho que eu te dou é o seguinte, um curso de inglês não pode proibir o português, tá? Senão o professor seu não sabe o que você está assimilando. E a aula de conversação sem correção é uma armadilha. Tome muito cuidado, porque isso pode atrapalhar, pode comprometer o seu aprendizado. Caso 3, perder uma promoção e um salário alto, porque o seu inglês não é bom o suficiente. Aí se encaixa no que eu acabei de falar. Então, vá checar se você tem dúvida, se a sua aula de inglês é assim, não se traduz. E para quem trabalha em empresa, bloquear o português não faz sentido. Se você trabalha em empresa, você sabe o que eu estou falando. É impossível você ajudar, o professor ajudar um aluno que trabalha em empresa bloqueando o português. Não funciona. Ainda mais no começo da jornada, se o aluno ainda não fala inglês. Como é que eu ajudo um aluno que é funcionário de uma empresa que ainda não fala inglês? Como é que eu o ajudo nas suas atividades, se ele não puder explicar o que ele precisa, né, o que ele precisa escrever em inglês? Como é que eu vou prepará-lo para uma apresentação,
ajudar a escrever um relatório se ele não explicar para mim o que ele precisa dizer? Então, não funciona, não faz sentido. Então, se você estuda assim, se você tem aulas de conversação e não há correções, procure um outro professor e vá checar se você realmente fala bem inglês ou você está vivendo uma ilusão. Porque quando surgir uma promoção, uma vaga e você se candidatar, pode ser, né, que você acabe descobrindo que o seu inglês não é bom o suficiente e aí você perde a chance de crescer e pede um salário mais alto. Quem é que não gosta de salário mais alto? Todo mundo gosta. Caso 4. Perder a tão sonhada vaga de liderança. Aqui eu deixei a vaga de manager, gerente, que é basicamente um fetiche. Eu quero ser gerente. Tem gente que não quer. Tem gente que quer, que busca uma carreira técnica. Mas tem gente que quer ser, sim, coordenador, supervisor, gerente, diretor, presidente da empresa e, se bobear, presidente dos Estados Unidos também. Agora, também ocorre a mesma coisa. Tem muita gente que acha que está falando bem inglês, surge essa vaga de gerência, né? Ou você vai conversar com o diretor e você acaba descobrindo que o seu inglês não é tão bom quanto tem que ser. Então, dependendo da vaga, né, com o inglês intermediário, você até consegue trabalhar como gerente, dependendo das atividades que você tiver que realizar. Agora, se forem atividades de muita interação, muitas reuniões, assuntos complexos, aí tem que falar bem inglês. Então, mesmo conselho, vá checar, né? Se você tem dúvidas, se eu coloquei uma pulga atrás da sua orelha, vá checar se você realmente está falando bem inglês ou se você precisa recorrer a outro curso. E o caso 5, eu deixei esse aqui por último, porque esse aqui é um caso especial. É a chance de viver e trabalhar no exterior, que é uma coisa fantástica. Também tem gente que não quer, não almeja isso, mas é a chance não só de ter um crescimento profissional, como também cultural, né? Tem gente que viaja, acaba indo trabalhar no exterior com a família, então os filhos podem, se o filho é pequeno, acaba aprendendo inglês como nativo, acaba tendo um enriquecimento cultural, né? E também um crescimento profissional. Então, a chance de trabalhar no exterior é muito importante, é muito legal. Então, você também tem que estar preparado. Para morar no exterior, o seu inglês tem que ser não só apenas bom, tem que ser muito bom, porque você vai estar vivendo num país onde o inglês é falado. Se você quiser realmente interagir com as pessoas e se inserir, né, na sociedade, dentro da empresa, você precisa falar bem inglês. Então, vá checar se o seu inglês realmente é bom e cuidado, mais uma vez, não estude sem tradução. Para quem trabalha em empresas é essencial para todo mundo, vou ser bem honesto. E cuidado, vou falar de novo, tá? Cuidado com aulas de conversação sem correção. As suas habilidades são extremamente importantes, mas como eu disse, né, nos casos em que o inglês é necessário, se você não falar inglês ou se o seu inglês não for bom o suficiente, você vai perder oportunidades. Portanto, estude inglês de maneira séria. Se você quiser conhecer detalhes sobre o Overdrive, e o Overdrive é o método que vai alavancar o seu inglês, que vai acelerar o processo de aprendizado em até 80%. Se você quiser detalhes sobre como o Overdrive funciona, é só entrar em contato comigo e a gente se vê.